Eu sou Audicleia, sou médica especialista e hoje nós vamos continuar falando sobre a doença de Chagas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico de Chagas na fase aguda, ou seja, aquele paciente que acabou de se infectar e eu tô achando que é Chagas. Em que exame que eu vou pedir para esse paciente para eu realmente saber se ele pegou Chagas há pouco tempo ou não? Então nós vamos aprender sobre isso neste vídeo de hoje. Então, o paciente com Chagas, ele pode se encontrar em duas fases, na fase aguda ou na fase crônica. Na fase aguda, que é como eu falei, quando o paciente pegou Chagas há pouco tempo, raramente o paciente na fase aguda, ele é diagnosticado, porque geralmente passa despercebido. Mesmo quando o paciente tem sintomas, porque na maioria das vezes o paciente tem sintomas gerais como uma febre recorrente, tem também inchaço nas pernas, inchaço no rosto, e aí fica difícil para a gente, às vezes, pensar nessa possibilidade no paciente, mesmo que ele tenha Chagas. Ou também porque o paciente com Chagas, ele tem poucos sintomas, Então, o paciente, às vezes, ele pode ter só, doutor, eu estou com uma palpitação no coração, uma febre, entendeu? Aí, às vezes, esses sintomas são sintomas gerais que fica difícil, às vezes, o médico pensar nisso quando está atendendo o paciente. Mas, quando o paciente tem aquele inchaço em um dos olhos, que é o sinal de Romagne, isso fica mais fácil para a gente pensar na possibilidade de Chagas. E aí é quando a gente pede o exame para poder confirmar a hipótese. Mas, de forma geral, o que eu sempre oriento aos alunos, aos estudantes que me acompanham, que quando a gente pegar um paciente, mesmo com sintomas gerais, como tem uma febre recorrente, a gente pensar também na possibilidade de Chagas e pedir o exame desse paciente como exame de triagem. Pode pedir outros exames, como Calazar, mas sempre pensar também que um paciente que está com uma febre recorrente, ele também pode ter um quadro de Chagas, certo? Então, mais da metade dos infectados estão na forma indeterminada. O que é isso? Aquela forma de Chagas que o paciente não tem sintomas, o que dificulta mais ainda o diagnóstico desses pacientes. Ou os pacientes não têm alterações em exames convencionais, como o eletro do coração. Por isso que os exames laboratoriais, eles são de grande importância. E os únicos elementos que se dispõem nesses casos, onde o paciente está na forma indeterminada, ou seja, não tem sintoma, o paciente não está se queixando de nada, são a epidemiologia. Por exemplo, doutora, lá na minha cidade teve um caso de Chagas, e aí eu comecei a apresentar, às vezes, uma pequena alteração que a gente se lá na cidade dele tem Chagas, eu vou pedir a sorologia de Chagas para esse paciente. Ou nos exames laboratoriais, de repente fez exames de rotina, de triagem, dentre eles solicitaram o exame de Chagas, e a gente verificou, opa, esse paciente aqui ele nunca teve sintoma nenhum, e o exame de Chagas dele veio reagente. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o resultado do exame, junto com a epidemiologia, e ver e tentar correlacionar a epidemiologia com resultados dos exames desse paciente. O diagnóstico de Chagas, ele é feito através de exames que ajudam o médico a confirmar ou descartar a infecção. Os resultados do exame apenas indicam a presença do Trypanosoma cruzi, Tanto o exame da pesquisa direta, quanto os exames indiretos, como, por exemplo, a sorologia. Então, um exame de Chagas vindo positivo, ele não indica, por exemplo, estou aqui com um paciente que ele chegou, diz, doutora, eu estou com uma febre, aí o paciente todo se tremendo, aí eu peço o exame de Chagas, o exame veio positivo. Aí eu tenho que interpretar, peraí, mas esse paciente está com febre, o exame de Chagas veio positivo, mas será que essa febre dele é da Chagas? Ou será que esse paciente tem alguma outra doença agora que justifique essa febre, essa Chagas desse paciente seja antiga? Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que correlacionar a história clínica do paciente com o resultado de exame. Então, um resultado vindo positivo, ele não indica que aquelas alterações que o paciente está apresentando são devidas ao Trypanosoma cruzi,
Eu posso estar com um paciente que, como eu falei, teve febre recorrente, tá aqui, atendi, pedi Chagas veio positivo. Mas aí eu vejo, peraí, o paciente está com febre recorrente, mas está com anemia, plaqueta baixa, fígado e baço aumentado. Aí eu peço outro exame do paciente, faço um exame dele da medula, melograma, e aí de repente vem dizendo que esse paciente está com calazar. Aí eu, então peraí, essa febre de agora desse paciente é do calazar, mas ele está com resultado positivo de Chagas porque ele já teve Chagas antes. Então a gente tem que saber correlacionar bem esses resultados de exames para a gente poder fazer o diagnóstico desse paciente. Então cabe ao médico interpretar esses resultados junto com os dados da história clínica, exame físico, epidemiologia e outros exames para poder chegar ao diagnóstico desse paciente. É de responsabilidade do médico a comunicação do resultado ao paciente. Então, a confirmação ela deve ser feita de forma cuidadosa, principalmente se o paciente não sabia que estava infectado. E é mais grave ainda o médico dar o diagnóstico naqueles pacientes sem sintomas, baseado apenas em um único teste sem titulação dos anticorpos. Então, a gente tem que pedir, as sorologias tem que vir lá a titulação. Então, uma titulação maior que 10 me diz que realmente eu posso confiar naquele resultado de exame do paciente. E aí a gente repete o exame para a gente poder ter plena certeza de que realmente aquele nosso paciente está com Chagas. Mas, doutora, você disse que ia falar sobre o diagnóstico de Chagas na fase aguda. Qual a diferença entre o diagnóstico das Chagas na fase aguda e na fase crônica? Então, vamos lá. O que define a fase aguda das Chagas é a presença do parasita no sangue periférico, ou seja, o paciente veio aqui se consultar, eu vi que ele está com febre, tirei sangue aqui do braço do paciente, botei lá na lâmina, certo? Então, vou tentar identificar esse parasita aqui do sangue aqui vamos imaginar aqui do dedo ou daqui do braço do paciente, certo? Esse sangue eu tirei, coloquei uma gotinha ali na lâmina, fiz uma lâmina, levei ao microscópio e vou tentar identificar a presença aqui, do Trypanosoma cruzi no sangue desse meu paciente. Então, esse exame, esse fregaço de sangue periférico, é preferível coletar no período da febre, certo? Ele é fortemente positivo, principalmente quando a transmissão for por transfusão de sangue. A pesquisa em gota espessa ou em lâmina corada tem menor sensibilidade do que o exame da gota espessa. Ele tem que ter uma alta parasitemia para que o exame seja positivo. E se o exame for negativo, nós vamos repetir o exame e partir para métodos de concentração do parasito. Doutora, estou com umas dúvidas aqui. Estou aqui com um paciente que acha que está com doença de Chagas há pouco tempo, né? Chagas aguda. Pediu esfregaço de sangue periférico, mas os resultados vieram negativos. E agora, o que fazer? Então, vamos lá. Se eu estou com uma forte suspeita de que este meu paciente está com Chagas aguda e as pesquisas de parasito foram negativas, eu vou pedir a sorologia para esse paciente. Então, eu vou solicitar o exame, vai ser encaminhado ao laboratório para investigar, fazer uma investigação direta da presença desse parasito. Lembrando que, se o esfregaço vier negativo, nós vamos pedir sorologia, imunofluorescência indireta. Essa sorologia ela não substitui a pesquisa de parasito, mas é indicado quando se tenta pelo menos 2 vezes encontrar a presença do parasito no sangue periférico e não se encontra. Na sorologia, título de 1 para 10 ou maiores são sugestivos de fase aguda desde que se tenha epidemiologia, ou seja, desde que se tenha história clínica de que esse paciente possa estar, ele esteve em alguma área, que tenham pessoas que já tiveram Chagas e tudo. Então, recomenda-se nesses casos fazer xenodiagnóstico, hemocultura e também nós vamos insistir na pesquisa de parasita em sangue periférico. Doutora, pedi uma sorologia de Chagas dessa paciente com sintomas há 2 meses, mas o resultado também veio negativo. Então, tinha feito a pesquisa do parasito, não encontraram. Fez a sorologia, que ela está com sintomas há 2 meses, veio negativo, e agora o que fazer? Então, quando a quantidade de Trypanosoma cruzi no sangue é baixa,
nós podemos tentar aumentá-la por técnica de multiplicação do parasito, xenodiagnóstico, hemocultivo e PCR. E a partir de um baixo número de parasitos, nós vamos tentar multiplicá-lo, né? Aí nós vamos utilizar insetos, né? E vamos fazer através de meios de cultivo e também através de métodos bioquímicos. Doutora, essa do inseto eu gostei. Pois é, aí colocam lá os insetos lá no braço do paciente, né? E ele vai, eu vou falar numa linguagem clara, inseto saudável, vai lá, pica o paciente, aí eles levam o inseto para o laboratório, e aí eles vão fazer uma análise ali do material daquele inseto ali para poder multiplicar o número de parasitos para ver se aquela pessoa realmente tem ou não Chagas. Ah, doutora, quer dizer que eles pegam o barbeiro e colocam lá no braço da pessoa, isso, da pessoa que estão achando que está com a infecção e leva para o laboratório. Lógico que esses outros métodos, eles são mais utilizados em locais de pesquisa, né? Então, na fase crônica, em menos de metade dos infectados, é que se o Trypanosoma cruzi vai ser identificado por um único exame, ou xenodiagnóstico ou hemocultivo, e se fizerem vários exames, a chance de positividade aumenta de 50% a 90% nos pacientes. Outros exames são indispensáveis para o diagnóstico na fase aguda, né, que tem o hemograma, o VHS, o PCR, eletroforese de proteínas, e a imunoglobulina que podem estar alteradas. E se confirmou o diagnóstico, iniciar o tratamento. E o que o último protocolo do Ministério da Saúde diz? Ele diz assim, olha, é o seguinte, se nós estivermos diante de um paciente que nós estejamos achando que realmente esteja com Chagas, mesmo sem resultados de exames, a gente pode iniciar o tratamento. E a gente continua a investigação para ver se realmente é Chagas ou não. Então, nos casos adquiridos por transfusão, a parasitemia pode ser detectada até 3 meses após a transfusão. O Chagas quase sempre é diagnosticado na fase crônica, né, que ele já não tem mais sintomas, e também nas formas sintomáticas cardíacas ou digestivas. O diagnóstico é diferente entre as fases, como eu já falei. Então, na fase aguda, nós vamos tentar identificar a presença do parasito no sangue. Na fase crônica, nós vamos fazer a sorologia. Quais são as desvantagens da sorologia? Uma delas, principalmente, é a questão da reação cruzada. Então, se o paciente tiver com Chagas e eu pedir o teste de Calazar, o teste de Calazar vai vir positivo. Então, eu tenho que estar atenta a isso. Tenho que ver se esse meu paciente ele tem possibilidade de realmente estar com Calazar ou não, ou se essa alteração que deu no exame é só por conta das Chagas. Também, como desvantagem, também pode fazer reação cruzada com hanseníase e também com doenças autoimunes. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.